Rê, bora falar sobre festas de fim de ano, né? A música, então, é Natal. Que Chegando. você fez? Você sabe que vários pacientes me mandam essa música, né? Quais as metas que a gente fica ali tentando ficar alinhados até o fim do ano e que nem sempre a gente consegue, né? É isso aí, vamos falar disso aí hoje. Festas de fim de ano, gente, são sempre felizes. Meu nome é Simone Miranda Meu nome é Renata Borja e este é e o esse é canal o do canal Quarteto do Psi. Quarteto PC. Festas de fim de ano, Rê, o que a gente vê no consultório quando começa a entrar dezembro ali, né? Tem uma galera que super curte, mas tem uma turma que começa a deprimir, não tem? Si, é tão engraçado, né? Eu tenho uma experiência bem interessante disso. Quando eu casei, nós viajamos e nós ficamos um tempo fora. E o tempo que nós ficamos fora, eu fui passar Natal em Londres. E aí, eu acho essa história interessante, porque a gente vai falar da questão intercultural também, como é interessante. E nós fomos fazer um curso de férias, assim, acho que 15 dias era um curso de inglês, e ficamos lá nesses 15 dias lá em Londres, nesse período. E eu achava engraçado, meu professor deu para a gente um texto para a gente analisar, e o texto para analisar era falando que, tipo, o final de ano era péssimo. Então, o texto para analisar era esse. E aí eu comecei a achar interessante, comecei a questionar, assim, não só esse professor, mas outras pessoas também. E aí o que, que eu comecei a ver? Né, para o londrino, principalmente, não vou dizer todos, né? E aí eu vi também em outras, em revista, em jornal, na época que eu estava lá, é sempre sinônimo de coisa ruim. Olha que interessante. E aí é sinônimo de coisa ruim, e o mais engraçado é a época de encontrar a família, é a época de lavar roupa suja. Então, eles entendem que é a época que os conflitos vão acontecer. Né? Eu falei, então, as pessoas têm aquela coisa assim, mas eu acho que também é o seguinte: nesse período lá, é chuvoso, é frio, então Aham. o Isso clima interfere no humor, né? o clima interfere no humor, as pessoas se encontram nesse momento e para eles é chato esse encontro. Aí olha que engraçado, né? Nós no Brasil, de uma forma geral, a grande maioria acha bom as festas de final de ano, encontrar com os amigos, porque geralmente não é só a festa que você tem da família, tem as confraternizações, a empresa tem confraternização, os amigos da escola fazem uma confraternização, os amigos, então geralmente as pessoas têm aqui no Brasil principalmente várias confraternizações, várias ocasiões sociais. Então, a vida social das pessoas no mês de dezembro ela fica mais cheia, não é É verdade? tensa, né? É Agora, intensa agora e para a maioria é uma coisa feliz. Agora, para quem está mais depressivo, que aí me lembrou Londres, por isso que eu estou falando, assim, que é uma. Existe um. Isso vira até assunto de jornal, inclusive, eles falam sobre isso. Por que é que o final de ano é ruim? Eles questionam o porquê é ruim. Então, na realidade, eles já partem do princípio que é ruim. Olha que interessante. Então, como é um modelo cultural é diferente, diferente. né? E você comentou de Londres, eu fico pensando assim, no Brasil, né? Concordo com o que você colocou. A gente tem uma questão com o Natal de festa, de alegria, de encontro, felicidade. Mas a gente tem diferenças assim de comemorações entre as famílias. Então tem famílias que prezam muito por isso. Então, por exemplo, a minha família desde pequenininha, né, encontrava irmãos, né, do meu pai com os primos e aí no dia 24 era aquele movimento de ceia, dia 25 almoça na casa da avó, amigo oculto, troca de presente, enfim. Eu sempre tive uma referência boa de Natal. Tanto que hoje, né, eu acabei trazendo isso para minha família e eu acabo organizando esse movimento com as minhas irmãs, com meu pai, enfim, os nossos familiares. Mas é porque eu tenho uma boa referência. Mas tem muita gente que não tem essa prática e isso não é um problema, né? Mas vamos lá. Tem muitas pessoas que dormem, que não comemoram, que é uma data como outra qualquer, né? Algumas pessoas têm essa ativação, e aí quando eu falo de tristeza, né?
tem essa ativação no sentido de perceber que não tem uma família, né? Ou de ter uma lembrança da infância muito ruim, né? Nossa, Natal me dá uma tristeza porque eu lembro de situações da minha infância que foram desagradáveis, associado ao que você colocou, né? Assim, a conflitos, a brigas. Então a pessoa acaba desenvolvendo crenças em relação a o Natal é bom, né? Deve ser comemorado, ou o Natal é ruim e não deve ser comemorado, né? E isso que você está falando, eu acho que é tão interessante, porque são crenças que nós desenvolvemos e criamos regras, né? Deve ou não deve, é uma regra. Então, isto É. deve ser, isto não deve ser. Então, as pessoas criam regras sobre isso. Ah, isto é ruim, não deve ser comemorado. Isto é bom, deve ser comemorado. E aí tem também aquela coisa, né? Mas por que está todo mundo feliz e eu não estou? Então eu É. deveria estar feliz, mais uma regra. Eu não gosto muito de Natal, mas todo mundo gosta. Ah, tem uma coisa errada comigo que eu não gosto. Então, assim, existem essas atribuições que as pessoas fazem sobre as festas em si, sobre como elas deveriam se comportar, se elas deveriam gostar ou se elas não deveriam gostar. Ah, então isso deveria ser bom e eu não sinto isso bom. Se eu não sinto isso bom, tem um problema comigo, porque eu deveria estar achando isso bom, Sentindo bem. né? E na realidade não é bem assim. Porque o que É. a gente vê, né? Até mesmo para as famílias que têm é, é, esse hábito do encontro, vamos dizer num ano que você perdeu alguém daquela família, que alguém morreu, Uhum. né? Este momento vai ser um momento difícil para aquela família. Naquele Pois é. ano e em alguns anos subsequentes, provavelmente ainda, isso será um pouco difícil ainda, né? Então, E essa assim, que é. Desculpa, Rê. não, o que eu ia Não, colocar era eu ia isso. falar sobre o que você mencionou, no sentido assim, essa que é a grande questão, né? Porque o que você está dizendo? Vão acontecer situações diferentes e a gente pode se adaptar, porque quando você comentou sobre a regra, é exatamente isso, é como se assim, eu tenho que fazer de uma determinada forma. Aí, de repente, aconteceu um fato que não me permite, talvez até emocionalmente, viver aquela situação da mesma forma. E não tem problema nenhum em relação a gente se adaptar, né? Então, pensa, morreu alguém que eu amava, o que eu vou fazer? Eu não tenho que estar feliz 100% ou fazer as coisas da mesma forma, né? Eu posso adaptar, validar o que eu estou sentindo, inclusive ter ou não, né? A comemoração em função do que eu quero naquele momento, né? Sim, porque o que acontece nessas reuniões familiares, né? Muitas vezes, quando alguém não está lá mais e alguém que, por exemplo, era muito presente e que trazia um significado para aquela família, a matriarca, o patriarca ou alguma outra pessoa que estava ali muito presente, é claro que naquele primeiro momento e aquele primeiro Natal vai ser um pouco mais difícil. Ah, então não vamos comemorar porque o fulano não está mais aqui. Aí eu deixo de fazer uma tradição, que é uma coisa que é boa, aí não vamos comemorar esse ano porque vai ser ruim, e aí eu já estou começando a modificar e criando talvez problemas para os anos subsequentes sem necessidade. Então, assim, a gente tem que ter uma tranquilidade de entender o seguinte: eu acho que é, as festas de fim de ano são boas, mas também trazem lembranças que podem ser sofridas, que podem ser difíceis, trazem lembranças dolorosas. Mas faz parte também a gente aprender a contornar essas lembranças dolorosas e a enfrentar esses momentos dolorosos, porque isso faz parte da vida também. Então, assim, a gente fugir desses momentos dolorosos não vai fazer a minha vida ficar mais feliz, talvez vai fazer a minha vida ficar um pouco mais difícil e talvez mais dolorosa por eu não enfrentar a situação dolorosa, ou seja, eu vou Uhum. prolongar um sofrimento que às vezes eu não precisaria prolongar. Então, eu acho que é tão importante a gente falar sobre isso, né? Sobre
a necessidade de enfrentamento das situações, de enfrentamento das situações difíceis, porque muitas vezes as pessoas se esquivam, ah, eu não quero, ah, eu não gosto, ah, para que que eu vou lá? Ah, eu vou encontrar com todo mundo, ah, vai ser Como chato. Como é assim? que você sabe que vai ser chato se você não for? Né? Como é que você sabe? Né? Quantas vezes meus pacientes falaram, não, não vou, não quero ir, não vou participar, e depois, porque vai ser assim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu falei, você vai para a gente testar. E depois a gente vai ver. Mas se você não testar, você nunca vai saber como é que seria. Você já tá sem ir há não sei quanto tempo, você não sabe como é que vai ser. Vamos e Uhum. vamos ver. E às vezes eles vão e acontece tudo diferente do que aquilo que eles imaginaram. Às vezes a gente até faz uma preparação para enfrentar alguma situação difícil, possivelmente difícil, que venha acontecer, e às vezes aquilo nem acontece. A pessoa Agora, à nem medida que a precisa gente usar os vai recursos. amadurecendo, né? Eu falo assim, esse amadurecimento principalmente emocional, porque a cada ano, né, a ideia é que a gente tente fazer diferente e para melhor. Claro que nem sempre a gente vai conseguir, mas eu acho que ter isso em mente é importante, né? Então pensa bem, essa loucura, né? Assim, de loja, de compra, de correria, de festas, de ter que cumprir, aí é o tanto de amigo oculto, e aí tem que participar. Isso gera um cansaço, né? Não só físico, quanto emocional também, porque essas situações, né? Claro que não estou dizendo para todas as pessoas, mas elas ativam, assim, eu não estou dando conta, não estou conseguindo, está todo mundo bem, para mim é difícil, né? Eu comentei de metas no início. Eu não consegui realizar as coisas todas que eu deveria logo, eu não sou uma boa pessoa, eu não sou capaz. Então, você está no momento ali de compartilhar emoções agradáveis, né? Existe uma exigência em relação a isso, mas ao mesmo tempo lidando com as suas questões. E aí, quando eu falo do amadurecimento emocional, é você conseguir se organizar para poder dizer os nãos que você tiver que dizer, né? Perfeito. Não quero, não estou disponível. Esse não pode ser dado de uma forma cordial, né? Enfim, educada, mas ele não precisa de não ser dito, né? Se organizar, por exemplo, eu quero realmente reunir minha família para fazer uma ceia. Tá, que tipo de trabalho eu estou disposta a ter com isso? Isso vai me dar prazer ou isso vai me dar um trabalho que eu vou ficar ali carregando, né, nas costas? Nossa, eu vou receber, como é que vai ser? Então, acho que a gente tem que avaliar muito isso, assim, o que que a gente está fazendo, o que que a gente não dá conta, porque muitas vezes nós tendemos a entrar, eu falo, no carrinho da crença, né? Eu tenho que fazer dessa forma, é isso que esperam de mim, e aí quando acaba o Natal, você fala assim, nossa, agora eu vou dar conta de respirar. Tá, mas por que que eu não fiz isso no Natal também, entendeu? Porque a gente acredita que a gente tem que aceitar uma série de demandas, corresponder a uma série de expectativas que nem sempre você está afim, nem sempre você está afim, né? Então, essa ideia da felicidade, do bem-estar, tá junto com a família, é o que a gente está colocando, né? Isso não é prazeroso. E aí, quando você parar para pensar e entristecer em relação a isso, eu também acho que vale identificar, assim, por que que eu estou triste, o que está acontecendo, que memória é essa? E detalhe, o que que eu posso fazer com isso? Porque eu posso construir uma nova memória. Não, Eu é, e posso como que construir eu uma posso nova memória, enfrentar? né? E como eu posso enfrentar? Eu posso construir uma nova memória e posso enfrentar de uma forma diferente, porque eu posso construir uma nova memória com a minha ação nesse momento presente. O que nesse momento presente eu posso fazer de diferente daqui para frente para modificar esse modelo que eu vinha trazendo negativo? Porque isso é importante, né? Assim, você tem sempre a oportunidade. Eu falo que assim, as situações ruins que acontecem conosco, para mim, situação ruim é oportunidade. Uhum, uhum. É uma oportunidade de mudança, né? Assim, e eu acho que a gente viu que alguma coisa ali não deu certo. Então tá, então desse jeito não está dando certo. Para que que eu vou continuar tentando do mesmo jeito? Se eu tentar do mesmo jeito, vou ver que não vai dar certo mesmo, não vai funcionar. Então, a situação ruim, ela é uma oportunidade de você aprender uma coisa nova, diferente, de você testar uma outra coisa. Não vai ser igual, não tem que ser, porque não vai dar para ser mesmo, não tem como você voltar no passado, você voltar no tempo, mas a gente tem como, a partir daqui, deste momento, construir um novo modelo, né? Então, você colocou sobre metas, né? Eu acho que aí a gente chega no final do ano, tem um pouco disso, é aquela correria de sempre. É tão engraçado, né? Porque dezembro é um mês muito corrido, porque
São as compras de final de ano, são essa quantidade de eventos que a gente tem, os E fechamentos as de tudo. finalizações, né, Rê? Porque assim, a gente está Fechamentos, focando no é. próximo ano, mas você está fazendo vários fechamentos também, né? Sim, é isso que eu estou falando, os fechamentos das coisas que você precisa fazer. Então, assim, Uhum, você tem que fechar as contas, né? Das coisas que você gastou, como é que foi seu ano e tudo mais. Então, a gente não é só contas, a gente tem que fechar uma uhum, série de coisas que a gente está terminando, está fazendo. Então, a gente termina coisas com o final do ano. É fato isso. Né? E isso gera um certo cansaço, né? Por isso que janeiro é até engraçado, parece que dá uma revitalizada, assim, ó, ai, agora vai começar, né? Eu tenho uma tendência a fazer minha arrumação da casa em janeiro, né? É tipo, o ano acabou, agora eu vou fazer a agora eu limpeza. vou. Vão começar o ano num outro astral, a gente faz a limpeza. E funciona, porque aí me dá uma nova energia. Então, assim, a gente pode começar, né, a criar já um planejamento para o ano subsequente. Né? Fiz um fechamento, isso daqui fechou, isso fechou, isso fechou, isso fechou. Não, isso não está fechado ainda, está aberto. Que estratégia que eu vou usar para fechar isso ano que vem? Qual que é o prazo que eu vou dar para fechar isso? Como que eu vou fazer? Que estratégias que eu vou fazer? É Uhum, chegar uhum. no fim do ano e ver, né? Eu lembro que há uns anos atrás, vou até lembrar quando é que foi isso. Eu acho que foi 2015, se não me engano, ou 2016, se não me engano, ou final de 2015 ou final de 2016. Eu vi que eu tinha engordado uma quantidade acima, eu tenho um peso limite, sabe, Si? Eu não gosto de pesar, eu tenho 3 quilos que eu fico neles assim, Aham, e eu não gosto, circulando, e eu não gosto de transitando. pesar menos do que aquela quantia lá, porque eu acho que eu fico muito abatida e eu fico com cara de velha, né? Eu não tenho problema de falar isso aqui, porque eu não tenho mesmo, não, né? Mas eu também tenho um peso máximo. E eu lembro que nesse ano, acho que foi 2015, eu estava com 2 quilos acima desse meu peso máximo. Eu entrei no ano seguinte, que eu acho que foi 2016, se não me engano, eu entrei assim, não tem solução agora, agora é, né? Tem que E eu resolver. emagreci, eu vou te contar assim, eu fiquei até menos, 2 quilos a menos do que o meu peso limite, do baixo. Aham, E eu aham. achei que fiquei meio mal demais, porque eu emagreci muito. Mas eu pus para mim que eu ia emagrecer, eu comecei o ano e fui embora. E tanto que eu cheguei até meio, achei que eu passei da conta, mas porque eu, de uma certa forma, eu falei, não, agora eu vou emagrecer, não é só os dois, eu vou emagrecer e vou voltar lá para trás, né? Então, assim, a gente tem que começar criando estratégias. Então, assim, eu fiz uma observação, falei, ó, não dá. Eu ultrapassei meu limite, agora eu vou ter que começar. Então, eu falo que a gente pode estabelecer metas realistas, É. metas objetivas, que vão nos ajudar, que a gente vai cumprir. Tem que ser realista? Tem. Não adianta falar uma coisa maravilhosa. Ah, vou comprar uma casa o ano que vem. Ah, você tem dinheiro? Não, não tem. Então, como é que você vai comprar a casa o ano que vem? Né? Às vezes Tem as jeito. pessoas criam metas, né, totalmente fora da realidade, mas e também principalmente assim, porque você falou a questão do perder peso, né? Às vezes metas que elas gostariam, eu falo assim, eu queria querer, mas quando você para pensar, você precisa avaliar assim, eu realmente quero isso? Porque quando a gente estabelece uma meta, ela demanda, né, uma ação, ela demanda um comprometimento. Então a meta ela não vai se realizar pelo meu simples desejo. Então eu tenho que pensar na meta, mas também tenho que pensar se eu estou disposta a ter as ações para poder realizar. E aí considerando isso, né, o final do ano, ele leva a gente a fazer um fechamento em relação às metas e criar expectativas em relação ao próximo ano. E aí, pensando que as pessoas são diferentes, as metas são diferentes, enfim, para algumas pessoas isso gera uma esperança muito grande, mas para algumas pessoas isso gera uma frustração muito grande, né? Uma Sim, sim, frustração muito grande por ficarem ali extremamente ativadas, né, em relação a eu não consegui esse ano, talvez no próximo ano eu consiga, qual o meu potencial realmente para poder realizar isso. Então, assim, a grande questão, gente, é que o final de ano ele ativa, né? Muitos pensamentos disfuncionais que levam a emoções desagradáveis de sentir, baseado em crenças que a gente traz, né?
em função da nossa história de vida. E Claro. aí é justamente o momento da gente ter um discernimento, de parar para pensar e realmente assim, o que que eu vou fazer, né, daqui para frente, o que que eu vou fazer em dezembro, como que eu vou fazer para conseguir passar pelo mês de dezembro de uma forma tranquila, sem tanta agitação, né, para que eu não venha a me arrepender depois. Claro que nada contra, né, a gente se arrepender, isso faz parte, mas eu falo, tem atitudes, né, que a gente assume, que a gente toma, que você já fala assim, gente, para que que eu dei esse sim? Né? Por que que eu assumi esse compromisso? Por que que eu vou fazer dessa forma, não é? Ou se isso que você está falando, né? Assim, a agenda cognitiva, né? O Cog Planner que eu desenvolvi, tem uma parte lá que é o Diário da Mudança de Hábitos. E no Diário da Mudança de Hábitos tem uma coisa que eu acho assim, que eu coloquei lá, que eu acho bem legal, que é o seguinte, que é o ciclo metacognitivo da aprendizagem. Ele está lá, ele está Uhum. lá. Então, o que que é o ciclo metacognitivo da aprendizagem e por que que ele está lá não delineado assim nesse sentido? Eu vou explicar o que ele é, mas né, porque a gente para aprender, a gente tem 4 passos específicos, que eles são um círculo mesmo. Então, ele começa com o quê? Ele começa com um planejamento. Depois eu passo para o monitoramento. Então, eu planejo uma determinada coisa. Eu planejo que o ano que vem eu quero ler um livro por mês. Vamos dizer que eu tenha feito um planejamento nesse ponto. Eu tenho posto isso como uma meta para mim para 2023. Então, eu quero ler um livro por mês. Aí eu vou fazer o monitoramento. No primeiro mês, eu vejo lá, eu li um livro e meio. O que que aconteceu? Eu pus estratégias, eu pus horário para ler, determinei um horário para ler, eu estabeleci que horas que eu vou fazer isso, eu tirei um tempo da minha vida para ter esse lazer, para eu poder me dedicar a isso que eu estou querendo. Aí no primeiro mês eu não li nenhum, então eu tenho que fazer um monitoramento. Não, não li nenhum. Aí eu vou Reavaliar. fazer um monitoramento. Aí eu vou fazer uma Uhum. avaliação. Peraí, por que que eu não li nenhum? O que que aconteceu nesse primeiro mês aqui, que eu não li livro nenhum daqueles que eu tinha me proposto para ler? Eu não li porque eu não determinei horário, eu não determinei dia, eu não separei o A livro que meta eu ficou ia ler, solta, né? eu não separei o livro que eu ia ler, eu não escolhi o livro. Vamos dizer que eu não tenho escolhido o livro. Gente, como é que você vai ler um livro que você não escolheu? Uhum. Como é que você vai fazer uma meta que você nem escolheu o livro que você vai ler? Você nem pôs aqueles livros lá. Quais são os 12 livros que eu vou ler? Se eu vou ler um livro por mês, São quais são os as 12 livros? metas irrealistas, né? Tudo bem que eu posso até mudar o nome do livro, mas eu tenho que partir pelo Uhum. menos com o planejamento inicial, sabendo pelo menos quais são os livros que eu quero ler. Eu posso até mudar no meio do caminho, tem um que eu acho que é mais importante do que esse outro, eu deixo para o ano que vem, ok. Mas eu tenho que ter uma base para saber o que, que eu vou fazer. Então, eu vou fazer essa avaliação. Nossa, eu não separei o livro, eu não determinei o horário. Então, no primeiro mês, se eu faço essa avaliação, se eu faço esse monitoramento e essa avaliação, eu consigo fazer uma regulação. O que que é uma regulação? É para eu não ter que depois chegar no final do ano e falar, nossa, mas que burra, olha só, eu pus essa meta, não fiz essa meta, ai, que burra que eu sou. Né? A gente precisa fazer esse monitoramento todos os meses para a gente poder ver o que que eu estou cumprindo disso daqui. Então, põe um dia do mês para fazer esse Para não monitoramento. sobrecarregar, né, Rê, o tal Isso, do final do ano, porque isso gera uma sobrecarga emocional muito grande, isso, né? isso. Então, assim, você pode fazer o quê? O que que a gente pode fazer? A gente pode pôr, olha, todo dia 30 de cada mês, ou todo dia 1º de cada mês, eu vou fazer uma avaliação do mês anterior, eu vou fazer um monitoramento, vou ver como é que foi, vou ver o que que eu consegui, vou ver o que que eu não consegui, vou fazer essa avaliação de por que que foi, por que que não foi, o que que deu errado, o que que eu não, o que que poderia. Vou fazer a regulação do que eu poderia fazer diferente, vou fazer um planejamento diferente para aquele mês e tentar implementar. Uhum. Aí Uhum. depois, naquela outra data, eu faço de novo aquela avaliação, e aí e a agenda faz isso, né? Que ela faz isso o seguinte: é o meu compromisso comigo. Depois que eu faço o meu compromisso, eu faço um monitoramento daquele compromisso, se eu cumpri, se eu não cumpri, como é que foi. Depois eu faço a avaliação. Foi bom? Agora Não vamos lá, foi? né? Considerando tudo que a gente colocou aqui, a grande questão, né, gente, assim, para esse final de ano.
aproveitem da melhor forma possível, validem as suas emoções, se atentem a essas crenças, né? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo porque realmente eu quero ou porque eu estou cumprindo um protocolo ali emocional que eu aprendi e acho que eu tenho que fazer. E principalmente, se eu não estou bem, não estou confortável, tá tudo certo. Se eu estou confortável, ótimo, né? Eu posso me envolver e Mas participar eu de acho que é algumas coisas. interessante. E se É, eu quero mudar alguma coisa, eu posso criar uma situação que eu vou fazer um novo registro, né? Essa mensagem assim que eu deixaria para o pessoal. E você, Rê? Ô, Si, eu acho que isso que você falou de validar a emoção, eu acho que é importantíssimo. Ou seja, eu posso ter uma emoção negativa, não tem problema. Eu posso ter negativa no sentido de uma emoção Desagradável, né? desagradável, mas eu não estou dizendo que ansiedade, raiva, medo e nojo é negativo. Pelo contrário, todas as nossas emoções elas são válidas e necessárias, né? Mas assim, eu posso ter uma emoção que está me gerando algum tipo de desconforto, sem problema, e vamos validá-la. Né? Eu colocaria uma coisa aqui, uma coisa que eu gosto de fazer meus pacientes avaliarem muitas vezes, não é só o que eu quero, eu acho que a gente tem que avaliar o que eu quero também, mas não só o que eu quero. Eu faço eles avaliarem. Eu devo? Eu posso? Vai ser bom para mim? Porque às vezes eu posso não querer ir a um determinado lugar, mas esse não ir vai me gerar tantos prejuízos e tantos problemas que às vezes vale a pena eu enfrentar um desconforto momentâneo por algumas horas, alguns minutos ali, para eu não ter que enfrentar um desconforto gigante que vai permanecer e perpetuar por mais tempo. Entende? Então, assim, a gente tem que saber avaliar situação por situação, avaliando tudo isso, né? Eu quero, eu posso, eu preciso, vai ser bom para mim, o que é que eu preciso fazer, e fazer assim. Eu gostei dessa fala sua, porque é isso mesmo, né? Curtir o fim do ano dentro das nossas condições que a gente tem, dentro daquela situação que a gente tiver, né? Curtir dentro da condição momentânea, fazer um planejamento que a gente possa cumprir para o ano seguinte, Sim. monitorar, para que a gente, no ano seguinte, a gente possa chegar com um pouquinho mais de bem-estar no final do ano, né? Rê, olha só, nós estamos no nosso último encontro do ano, né? Já em um encontrinho de Natal, e aí fazendo um fechamento, né? A gente teve um ano incrível, eu amo a nossa parceria, e aí qual que é a ideia, né? Já para o próximo ano, chegar com várias novidades. Então, enfim, que é natural. Então, né, o quarteto também vai passar por esse processo, né? É Da gente isso ajustar aí. nossas metas, de iniciar o próximo ano, avaliar como é que a gente fez aqui, o que a gente pode melhorar, o que a gente vai manter, de uma forma prazerosa, né? Não é pesado, não é difícil, enfim. Rê, foi ótimo estar com você. Obrigado por quem assistiu a gente esse ano inteiro, né? Quem ainda não se inscreveu, se inscreva lá no nosso canal, siga a nossa página no Instagram e Rê, na expectativa para 2023, né? Isso aí, sim, obrigada pela parceria, querida. É sempre uma delícia estar aqui com você. As pessoas que nos seguem também, obrigada a vocês e aguardem que 2023 tem muita novidade aí que nós já estamos pensando para vocês. E olha, queremos mais a participação do público. Pode mandar para a gente aquilo que É, vocês quiserem para a gente dar uma continuidade, tá bom? Obrigada, querida. perfeito. Feliz 2023 para todo mundo.